Olá! Então vamos ao segundo vídeo do Se Disney Administrar Seu Hospital. No primeiro a gente falou em termos mais genéricos, mais amplos, né? E, e agora a gente vai descer no nível mais concreto, passando por cada parte do livro. Tá certo? Então, ah, eu ressaltei bastante que é um livro sobre administração, é um livro sobre administração de hospitais e clínicas e áreas da saúde, mas não necessariamente restrito a esses tipos de estabelecimento, né? A gente pode aproveitar todo esse conteúdo, toda essa visão para qualquer segmento do mercado, né? Então, a primeira coisa que o Fred separou foi justamente a gente olhar para aquilo que não pode ser medido, né? Porque hoje os administradores, os gestores, de maneira geral, eles olham muito para os indicadores, como eu posso falar, para os indicadores muito concretos, né? Lead time, produtividade, lucro, espera e etc. Né? Mas esses indicadores não necessariamente eles vão refletir a fidelidade do paciente, a fidelidade do cliente como um todo. Né? Então, a primeira coisa que ele coloca para os administradores é o seguinte: se Disney administrasse seu hospital, a primeira coisa que ele ia fazer é redefinir a concorrência, né? E fazer com que a sua gestão se concentre naquilo que não pode ser medido. Por quê? Porque normalmente a percepção dos clientes, a percepção dos pacientes, ela vai estar relacionada com esses fatores subjetivos, com esses fatores que muitas vezes a gente não consegue medir. Né? Então, um descuido, por exemplo, ele gera muito mais insatisfação ou uma infidelidade dos pacientes do que a própria incompetência. Então, você não perde normalmente os clientes por incompetência, você perde por um descuido, você perde por uma desatenção, né? E o problema disso é que os seus clientes eles não conseguem te ajudar muito a entender o que eles querem. Eles não sabem direito o que eles querem. Eles querem ter uma boa experiência, eles querem, né, ser bem atendidos, mas acima de tudo eles querem ser surpreendidos. Né? É isso que faz com que a fidelidade aconteça aí entre o paciente, a clínica, o hospital e etc. Então, o primeiro passo para o administrador é olhar para os seus clientes e pensar quais são as empresas, quais são os ramos que os meus clientes me comparam. Né? Por quê? Porque eles comparam o seu atendimento com algum outro. Eles olham para o seu atendimento e tem um referencial. Né? Se você faz entregas online, você tem um referencial aí da Magalu, da Amazon, do Mercado Livre, da estante virtual, enfim. Se você atende uma clínica oftalmológica popular, por exemplo, os seus clientes eles se comparam com outras clínicas e outros tipos de atendimentos populares. E acontece que muitas vezes tem um que se sobressai, tem uma empresa que atende melhor, que demonstra mais cuidado e etc. E os pacientes começam a se comparar com essa clínica. E aí você está com um problema, digamos assim, porque se você não se atentar e não tiver um atendimento equivalente com essa expectativa, com esse comparativo do seu paciente, ele vai muitas vezes ficar insatisfeito, ele vai buscar outro, ele não vai lembrar de você no top of mind. Então, essa redefinição da sua atenção é muito importante. Né? É um pouco difícil, ele dá alguns exemplos no livro de como fazer isso, mas não é algo muito trivial. Essa seria a meia coisa. Né? O livro fala assim, 9 coisas e meia que você mudaria se o Disney administrasse seu hospital. Então, essa é a meia coisa, né? A gente redefinir a concorrência. Bom, existe uma controvérsia desse livro que é o seguinte, né? Quando ele está ali na primeira coisa que você mudaria de fato, ele fala de tornar a cortesia mais importante que a eficiência. Então,
bom, eu como um consultor de processos, de melhoria de processos, etc., eu deveria olhar para os processos e pensar assim, é sempre mais importante a eficiência que a cortesia. Mas, no fundo, isso é complexo de se dizer. Não é assim tão direto ao ponto, né? Por quê? Porque, digamos que um funcionário da recepção tenha várias demandas, ele precisa fechar um relatório, ele precisa fechar o caixa dele, ele precisa dar um retorno para o chefe dele, etc, 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 e ele tem o paciente na frente dele. O que é mais importante? É ele parar tudo o que ele está fazendo e olhar para o paciente com atenção, dar uma resposta, ser cortês, ser atencioso, ou ele ser produtivo naquelas tarefas dele. Então, isso, isso tem um conflito, né? Quando a gente está olhando para cortesia sendo mais importante que eficiência, o que no fundo o Fred Lee quer dizer? Que com as nossas demandas, a gente tem várias demandas que nos solicitam todo o tempo, né? Você precisa fazer um relatório, um indicador, uma análise e alguém precisa da sua ajuda. E aí? Você tem uma decisão. Então, no dia a dia nosso, as coisas não param de acontecer para a gente fazer as nossas atividades, né? A gente sempre precisa escolher para onde a gente vai. Então, essas demandas sempre são conflitantes. Então, cabe à gestão, à administração, não só de hospitais, mas de qualquer lugar, deixar bem concreto qual é a escala de prioridades daquela função específica, daquele escopo de trabalho específico. Então, um comprador, um atendente da recepção, um atendente da telefonia, ele precisa ter uma escala do que é valor para a empresa naquela função e como aquele valor ele se traduz em ações efetivas. Então, por exemplo, nesse caso que eu dei, uma recepcionista que tem um paciente de frente com ela tirando uma dúvida é sempre mais importante do que qualquer outra atividade que ela esteja fazendo. É claro que num atendimento que tem um volume grande de pacientes, ela não pode estar atendendo um, parar e começar a atender outro. Então ela precisa começar um atendimento e terminar aquele atendimento. Às vezes o atendimento compreende fazer um lançamento de uma guia de convênio, por exemplo, mas ela não pode deixar de olhar para o paciente, ela não pode deixar de ser cortês, de ser atenciosa, de às vezes entender que tá tudo bem, ela vai lançar aquela guia depois, porque é uma senhora, é um cadeirante, ela pode levantar e abrir a porta. Então, essa otimização pessoal da recepcionista, olhando só para o ponto de vista da recepção, ela se torna falsa. Por quê? Porque no todo, aquele paciente vai ficar insatisfeito, aquele paciente vai esperar mais, aquele paciente vai receber uma informação errada e etc. Então, as necessidades dos clientes, de maneira geral, são sempre mais importantes do que a sua própria produtividade pessoal. Isso vale até, inclusive, entre setores, né? Quando a gente olha para um fluxo de valor, para uma série de etapas que um processo precisa percorrer para chegar lá na ponta com o faturamento e recebimento, a gente tem vários departamentos dependendo um do outro. Se a gente protege o nosso departamento e blinda ele excessivamente, tornando toda a empresa como se fosse, como se trabalhasse para aquele departamento e não ao contrário, bom, aí a gente está tendo uma otimização local e a gente está sendo uma pedra de tropeço para os outros departamentos. É exatamente isso que o Fred Lee quer ressaltar, né? Que faz sempre sentido a gente questionar e olhar para com esse viés, né? Com o foco no cliente. E quando a gente consegue ver esse campo mais amplo, é basicamente o que a própria teoria do Lean prega, né? Que a gente escolhe um fluxo de valor e entende o que é valor para o cliente como um primeiro passo, né? E aí mapeia como esse valor é trabalhado ao longo da empresa até chegar no cliente final. Então, bom, hoje mesmo eu estava
num hospital e, e eu olhei e falei para a recepcionista, né, licença, eu preciso fazer um ultrassom. E a recepção tinha lá 3, 4, 5 pessoas. A mulher nem levantou o olho para mim. Ela falou, o senhor pegou a senha? Eu falei, que senha? Ela, não, lá fora pode pegar a senha e aguardar que você vai ser chamado, por favor. Eu falei, bom, tá bom, né? Você já não chega no hospital com um ânimo, assim, né, super animado. Você chega no hospital, assim, querendo resolver o problema e sair de lá mais rápido possível, de preferência, no meu caso, nem falar com ninguém, ficar ali, assim, sabe? Bom, fui lá, peguei a senha e fiquei esperando ser atendido. Uns 30, 40 minutos depois, não chamava, outras pessoas foram chamando, a minha senha não chamou. Eu falei, né, desculpa, mas a minha senha não chama, o que que aconteceu? Ela falou, mas o que que o senhor precisa? Eu falei, eu tenho que fazer um ultrassom. Ela, não, o ultrassom não é nessa recepção, é na outra, ali na frente. Então, o meu sentimento foi, porra, me fizeram de trouxa aqui, né? Eu fiquei esperando e, e fiquei esperando para nada. Fiquei esperando porque a mulher não conseguiu escutar 5 segundos do que eu tinha para fazer ali. Ela já tinha aquele script, aquela forma de atendimento padronizada, em que ela nem olhou para mim e ela simplesmente falou: pega a senha e espera. Claro que a senha protege a produtividade dela, para ela não ser interrompida a todo momento, mas ela está ali justamente para isso. Ela está ali para ser interrompida. Então, da mesma forma que um gestor, ele está lá para ser interrompido pelos seus subordinados. Não ser interrompido a todo momento, claro que não, e não ser interrompido para coisas bobas e que os subordinados poderiam fazer por si só. Mas se entende que quando um funcionário consciente interrompe alguém, ele já está colocando tudo isso na balança e ele está falando: olha, eu preciso de ajuda, me ajuda. Então, cabe ao gestor realmente parar e dar atenção, da mesma forma que um recepcionista ou alguém do atendimento. Então, segunda coisa que o Fred Lee falou é justamente isso: tornar a cortesia mais importante que a eficiência pessoal. Controverso, mais ou menos controverso. Bom, vamos para o segundo. Então, no segundo ponto, aí ele vai falar da questão da satisfação como ouro de tolo. Né? Ele fala assim: considere a satisfação como ouro de tolo. E é muito engraçado porque às vezes, hoje em dia existem as avaliações do Google, por exemplo, né, ou avaliações do, sei lá, TripAdvisor ou qualquer outro, assim. Mas, em alguns casos, quando realmente a clínica, o hospital quer saber como ele está na percepção dos clientes, ele faz uma pesquisa. Essa pesquisa tem várias metodologias, mas uma delas que ficou mais conhecida, né, é o NPS. O NPS vai de 1 a 10, numa pergunta que é o seguinte, pergunta assim, qual é ou 1 a 5, qual é a nota, qual é a chance de você recomendar o nosso serviço ou o nosso produto para algum amigo ou conhecido seu, né, ou familiar, enfim. E existe uma relação muito forte no NPS entre os promotores e os detratores. Né? Então, na metodologia da pesquisa, desse tipo de avaliação de pesquisa de satisfação, faz-se um percentual de quem é promotor. Aí depois vocês podem, né, claro, ver aí no Google, etc. É bem fácil, se digita NPS, você vai achar lá a fórmula, mas você olha quantos foram os promotores e tira dos detratores, e faz um menos o outro. Então, se você teve numa amostragem de 10 pessoas, 2 que foram promotores e 2 que foram detratores, ficaria 20% menos 20% daria 0. Se você teve nenhum promotor e 2 detratores nesse exemplo, você ficaria com menos 20% ou menos 20%. Então, o NPS ele vai de 100 até menos 100. Né? Essa é uma pesquisa que
coloca muito peso nos promotores. Promotores que eles consideram são 8, 9, 10 ou 9 e 10. Então, no caso do Fred Lee, ele conta um exemplo que o NPS do hospital que ele trabalhava, ele era alto, né, porque eles consideravam a nota de 1 a 5. Lá não era uma NPS, era uma pesquisa de satisfação de 1 a 5, né? Como, por exemplo, em algumas farmácias pergunta assim, quanto satisfeito você ficou? Fiquei muito satisfeito, 5. Pouco satisfeito, 2. Fiquei insatisfeito, 1. Enfim, de 1 a 5. E eles consideravam ali as notas 3, 4 e 5 como satisfeito. E acontece que o Fred Lee traz uma informação interessante, que é o seguinte, ele fala que um cliente que dá nota 4 tem 6 vezes mais chance de sumir do que aquele que deu nota 5. Ou seja, se for de 0 a 10, o cliente que dá entre 0 e 8, ele tem 6 vezes mais chance de sumir que o que dá 9 ou 10. Então, por isso que o NPS, por isso que esse estilo de pesquisa ficou tão forte, né? Porque a gente tem ali um percentual de clientes que gostaram, que recomendam, que são promotores do teu negócio. Esses caras que a gente tem que sempre focar, sempre a gente tem que querer o 10, o 9. É esse tipo de cliente que faz o nosso negócio ser sustentável e ser duradouro ao longo do tempo. Então, o hospital que o Fred Lee trabalhava sempre estava ali com 4,5, 4 e etc. Sempre tinha uma nota alta, né? Porque ele considerava de 1 a 5, o 3, o 4 e o 5 como ok, razoável. Por quê? Porque 3 estaria acima da média, acima do meio, ou seja, mais para bom do que para ruim. 4 estaria já no nível bom e 5 no nível excelente. Só que a gente não está interessado nesses níveis medianos, a gente está interessado no excelente. É isso que eu sempre reforço, né, com quem trabalha comigo, que a gente precisa sempre buscar a excelência, porque se a gente faz uma entrega mais ou menos, a gente não tá nesse campo de encantamento do cliente, a gente não está nesse campo de promover algo assim excepcional, que o cliente fala assim, nossa, vocês entregaram o melhor que vocês puderam, dentro do orçamento, dentro do que eu me propus a pagar, e isso que eu recebi foi maravilhoso. É isso que é sempre melhor fazer, né? O Fred, ele conta, né, que quando ele trabalhou na Disney, a nota da Disney era sempre muito baixa perto do hospital. E ele pensava, nossa, mas por que é tão baixa? E aí ele foi perceber que a forma de cálculo da Disney era diferente do hospital que ele trabalhava, porque a Disney só considerava a nota máxima. Então, se 10 pessoas fizeram a pesquisa e 2 deram nota 10, a nota era 20%. Era isso. O NPS é ainda um pouco mais agressivo, né, do que esse caso da Disney que ele conta, porque ele vai descontar os detratores, né, vai descontar os que estão abaixo de 6. No caso, a Disney fazia desse jeito. E bom, tudo isso dentro do capítulo da satisfação como ouro de tolo. Satisfação, o cliente satisfeito seria esse do 3, do 4. Ele é um cliente que foi atendido. Mas no final das contas, do que a gente se lembra, né? Do que foi especial, do que conectou, de alguma coisa inesperada, de algum favor gratuito, de alguma atenção especial que a gente tenha recebido. É isso que faz a gente se lembrar e faz a gente contar para os outros como foi a nossa experiência. Então, dentro disso, o que a gente pode fazer com o nosso time, né? Uma reunião rápida, uma vez por dia, e perguntar para o nosso time, principalmente quem trabalha com atendimento, com recepção, com telefonia ou, né, com orientações de maneira geral para os pacientes. Bom, alguém fez alguma coisa especial para os nossos pacientes hoje? Essa é uma boa pergunta de ser feita numa reunião diária, né? Por quê? Porque a gente promove isso. Alguém que faça alguma coisa especial para os nossos pacientes merece ser, né, reconhecido, merece ter voz no nosso time.
E aí a gente começa a ser um promotor de pequenas histórias que os nossos pacientes, os nossos clientes vão poder contar para os outros. Né? A gente começa a poder falar assim, olha, eu vi que aquele paciente estava um pouco incomodado e eu fiz isso por ele. Eu fui lá, busquei uma cadeira de rodas e chamei o elevador para ele. Pronto, isso já é alguma coisa especial. A gente tem que fazer o nosso feijão com arroz. Todo recepcionista que lança guia no convênio vai precisar fechar o caixa com as guias do convênio com o valor certo. Ponto. Mas isso não exclui a oportunidade de fazer coisas especiais, de levantar o olho e pensar assim, aquele rapaz está esperando na recepção há 40 minutos, tem 3 pacientes aqui, eu atendi 2, e o que, que ele está fazendo aqui que, né, eu não chamei ele e ele está ali ainda. Porque é isso que acontece. No meu caso aconteceu isso, uma recepção com 3 pessoas, 2 atendentes, e eu fiquei ali. Por quê? Porque você não quer ser o cara chato, né, que fica a cada 10 minutos ali, porra, recepcionista, me chama aí. Então, é, o gestor, o administrador, ele pode promover isso perguntando para a equipe dele. E aí, pessoal, alguém fez algo especial para os nossos pacientes? Fez ou não fez? Bom, aí você vai começando a ver. E aí a gente começa a reparar o que, que os nossos pacientes valorizam, o que, que eles gostam. O Fred Lee colocou 3 pilares importantes dentro do segmento hospitalar, do segmento de clínicas. Né? Ele falou o seguinte, ele falou que a primeira coisa é compaixão. Ou seja, se eu vi nessa mesma recepção uma moça, uma mulher já nos seus 50 anos, com a mãe, que devia ter uns 80 anos, com dor, precisando tomar um remédio para dor, e a recepcionista fez ela pegar a senha. Então, ela não teve compaixão. Segundo pilar, empatia. Se fosse a mãe dela, será que ela faria isso? Será que ela olharia no olho da mãe dela e falaria assim, mãe, pega a senha lá porque eu tô aqui fazendo um negócio agora. Quando eu puder eu te chamo. Então, compaixão, empatia e o terceiro, cortesia. Cortesia realmente como um terceiro. A gente tem a compaixão, que é você ter a paixão com o outro. Você compartilhar a paixão. Você olhar para o outro e falar assim, olha, eu me compadeço do seu sofrimento. Né? Está doendo muito? Eu vou pegar uma cadeira de roda para a senhora, não precisa pegar a senha, pode passar. Ter essa empatia. Empaixão, compaixão, empatia e cortesia. Então, na medida que os gestores, os administradores olham para a sua equipe com esse olhar, promovendo que eles façam algo especial, algo para os pacientes, a gente começa a perceber que, bom, a satisfação realmente é um ouro de tolo, né? Satisfação não quer dizer nada, o que a gente não quer é um paciente satisfeito, a gente quer um paciente realmente encantado no linguajar da Disney, mas a gente quer um paciente fidelizado, um paciente que olha e fala assim, sempre que eu precisar desse tipo de serviço, eu vou recorrer a essa empresa. E talvez ele nem pense tão claramente, mas ele, no fundo, vai ter aquela lembrança boa, vai ter aquela lembrança que ele é bem tratado lá, que é uma experiência bacana estar lá, apesar dos pesares, né? Apesar de a gente sempre ir para um hospital, por exemplo, quando, né, algo não está bom. Então, existem basicamente esses níveis de cuidado que o Fred lhe coloca. Dos primeiros níveis de cuidado é a competência, ou seja, a gente precisa fazer as coisas certas. A gente precisa administrar medicamento, medicação para o paciente correto. A medicação tem que ser correta. A pessoa que pega a veia tem que ser boa em pegar a veia. O equipamento que ela usa tem que ser esterilizado. Tudo isso está no nível da competência. Tudo isso, ok, são processos, tudo isso faz parte e tem que existir. Esse é o primeiro nível da competência. Mas em cima desse nível da competência vem aí sim outros elementos,
que compõem essa experiência e essa fidelização dos pacientes, como, por exemplo, a cortesia. Né? A gente pode fazer tudo isso com cortesia. Com cortesia é melhor. Com cortesia é mais agradável, é mais fácil e funciona melhor. Né? Então, ah, o Fred Lee coloca muito ao longo do livro, né, que, na verdade, é a empatia que cura, é o cuidado, é aquele olhar atencioso que faz com que o paciente cure. Claro que sob o nível da competência, né? A gente precisa ter a competência é pré-requisito, esse é o primeiro, mas muitas vezes os processos e quem pensa processo parou nesse nível de competência, parou nesse nível de auditoria, ISO, né? Procedimento, tem que fazer assim, pá, preto no branco. E hoje, então assim, as certificações, elas nasceram com isso, mas elas passaram a ver que, bom, existe toda uma jornada do paciente ao redor disso, e que essa jornada, ela é essencial até para o negócio acontecer. Então, a competência por si só não basta, e ela não basta em nenhum escopo de trabalho, não é só o escopo de hospitalar, né? Por exemplo, no meu caso, eu tenho que saber fazer um mapeamento, eu tenho que saber fazer uma planilha com proficiência, uma apresentação e etc. Mas se eu fizer só isso, se eu fizer a minha planilha bem, o meu mapa bem, e ser um cara chato pra cacete, que não olha no olho das pessoas, que não dá espaço para as pessoas falarem quando elas querem falar, eu não vou ser bem sucedido. Não vai cativar as pessoas, entende? Então, é por aí que o Fred ele trabalha, né? Então, ele retoma a questão do Deming, que o Deming ele é esse pai da qualidade, né? Que todo mundo fala que o que não se mede não se melhora. Indicador, número, dê-me números, dados. Mas ele fala que, ok, não se mede, não se melhora, beleza. Mas existem aspectos importantes no gerenciamento que eles são desconhecidos e eles não são conhecíveis. Então, Deming coloca para a gente um certo paradoxo, né? A gente precisa medir, claro que a gente precisa medir o tempo de permanência do paciente dentro do hospital. A gente precisa medir a conversão de exames nas consultas. A gente precisa medir a conversão de consultas em procedimentos. A gente precisa medir a inadimplência. A gente precisa medir uma série de coisas, a ocupação no centro cirúrgico. Mas existem níveis acima desses indicadores mensuráveis, como, por exemplo, a cortesia e o cuidado. Então, como a gente faz para medir a cortesia e o cuidado? Esse olhar do Fred Lee é um olhar que vem para complementar e para humanizar, né, todo esse tratamento. Humanizar não no sentido, como que eu posso falar, assim, água com açúcar, no sentido assim, bobo da palavra, mas no sentido positivo mesmo, assim. Bom, e aí então entra agora a próxima sessão do livro, né? A próxima atitude que o Disney tomaria no hospital se ele fosse o administrador, se ele administrasse o seu hospital, né? Então, só para a gente retomar, o primeiro deles foi a gente redefinir a concorrência, concentrar naquilo que não pode ser medido, que foi desmembrado em tornar a cortesia mais importante que a eficiência. Depois, a gente olhou para o ouro de tolo, que é a satisfação, e agora a gente está entrando num quarto, né? Então, o primeiro foi redefinir, depois tornar a cortesia mais importante, depois considerar a satisfação como ouro de tolo, e agora a gente está entrando no quarto elemento que ele mudaria.
O quarto elemento é o seguinte: esses aspectos que a gente mede, essas coisas que a gente precisa fazer para melhorar de fato. Não somente para impressionar, não somente para mostrar para a diretoria que está acompanhando o lead time, não somente para mostrar na reunião de líderes que a gente teve 3 exames por consulta, ou que a nossa ociosidade no centro cirúrgico é de 30%. Né? Então, esses indicadores, esses aspectos que a gente mede, a gente precisa medir, como o Deming já falou, como o Fred Lee endossou, e eu não sou ninguém perto deles, mas endosso também, e toda a metodologia, por exemplo, do DMAIC, Lean Six Sigma, vai falar para a gente o seguinte: tem que medir mesmo. Mas vamos medir, de fato, coisas essenciais e que a gente queira melhorar. Não vamos ficar medindo por medir. Então, qual é a probabilidade, por exemplo, do paciente nos indicar para um amigo, esse NPS? Esse é um ok. Agora, o NPS ele pode ser muito influenciável, viu? Se a gente, por exemplo, fizer um programa de bonificação em cima do NPS, é provável que a equipe consiga mascarar esse resultado, não enviando para pacientes problemáticos, por exemplo, ou pedindo mesmo uma boa nota para os próprios pacientes. Então, isso pode ter uma certa influência sobre o resultado e pode não ser tão imparcial esse número. Né? Então, é sempre problemático isso aí, mas, de qualquer forma, o NPS é um que dá para fazer. Outra coisa, outro aspecto que a gente pode medir, olhar para os nossos clientes e perceber o que faz os nossos pacientes fiéis a nós. Né? O que faz um paciente querer fazer um outro tratamento? Fez um, quer fazer o outro. O que faz um paciente fazer uma consulta hoje e voltar no retorno daqui a um ano? Então, cada empresa precisa estar disposta realmente a investigar, a ir atrás e a descobrir o que torna aquele paciente ou aquele cliente fiel. Né? Estou aqui com um copo da Pastelli, por exemplo. O que faz um cliente ir na Pastelli hoje e voltar daqui a 2 meses? Então, quando a gente olha para esse aspecto de medir para melhorar, não para impressionar, não para ficar pagando de bonitão, a gente começa a perceber o seguinte, que as expectativas dos clientes, elas geralmente estão numa esfera que a gente chama de esfera de conformidade, que são aqueles níveis do cuidado. Né? A esfera da conformidade é aquela satisfação comum. Né? Eu espero realmente que não troquem a minha medicação. Eu espero que se eu for operar uma vesícula, operem a vesícula. Eu espero que o preço que eu vá pagar por um exame seja razoável dentro do praticado no mercado. Eu espero que eu não fique aguardando 2 horas para alguém me chamar. Eu espero que um médico tenha acesso ao meu prontuário que está no sistema e os outros médicos compartilhem com isso. Então, você tem satisfações ordinárias nesse sentido. São coisas que, bom, é para acontecer mesmo. Se não acontecer, está errado. É como um engenheiro que não sabe calcular. Né? Assim, se não acontecer, está errado. Tem que saber. Isso aí não diferencia ninguém de ninguém. Então, não é isso que vai fazer a gente ter clientes ou pacientes fiéis. Isso aí realmente não é. Isso aí, se atendeu, atendeu, beleza, é obrigação. Né? Agora, por exemplo, outras coisas que a gente pode medir é feedbacks de clientes, feedback de paciente. Né? Como a gente faz para gerar feedbacks de forma intencional, ou como a gente recebe os feedbacks que foram gerados, intencional ou não, como a gente rastreia esses feedbacks até chegar
na causa raiz dele, sendo para o bem ou para o mal, e que tipo de tratativa a gente faz com esses feedbacks. Então, a forma como você lida e faz o seu processamento dos feedbacks é chave nesse sentido. Agora, talvez dê mais trabalho do que fazer um tempo de permanência, por exemplo, né? Então, as caixas de sugestão, as próprias pesquisas enviadas para os clientes, uma pergunta da recepcionista na saída: escuta, fulano, Ronaldo, você foi bem atendido? Como que foi esse seu momento aqui? Você tem alguma sugestão ou alguma reclamação para nos fazer? Você tem algum agradecimento? Sei lá. Ah, isso pode ser uma fonte preciosíssima, né? E outra coisa é o seguinte: muitas vezes dá para a gente pegar feedbacks importantes de pacientes ou de clientes por meio de funções que normalmente não estão ali para isso. Porque quando a gente vai responder uma pesquisa de satisfação, normalmente a gente já fica meio assim, puta que saco, né? Tem que responder isso aqui e tal, e nunca é muito legal fazer isso. Agora, por exemplo, uma pessoa que está fazendo a limpeza, ela pode ser agradável com todo mundo, ela pode ouvir, ela pode, enfim, escutar alguém que precisa ser escutado e depois ela registra isso, formaliza e pronto. Dependendo da política da empresa, pode colocar o caso mais específico ou mais genérico, preserva o nome ou não, enfim. Aí tem várias definições que precisam ser feitas de caso a caso, mas só estou querendo dar o exemplo que não necessariamente precisa ser algo formal. Isso pode ser algo formal, mas ao mesmo tempo informal, ao mesmo tempo, como eu posso falar, natural. Acho que talvez natural seja a melhor palavra para isso. Então, você consegue estruturar um processo de avaliação e registro de feedbacks de uma maneira natural, com a pessoa da limpeza, com a pessoa do estacionamento, com alguém que serve um café. Tudo isso dá para fazer. Cabe à liderança olhar e querer fazer tratativas em cima de uma base que não é propriamente preto no branco. É uma base já mais subjetiva, mais uma base que vai atuar profundamente na fidelidade dos pacientes. Tá bom? Ah, eu acho que por hoje dá para a gente encerrar e aí a gente retoma a partir dos próximos, tá bom? Então hoje a gente viu aí a, a primeira, né, que é a meia, redefina a sua concorrência e concentre-se naquilo que não pode ser medido. Segundo, tornar a cortesia mais importante que a eficiência. Terceiro, qual é o terceiro? Vamos achar aqui. Considerar a satisfação como ouro do tolo. Quarto, medir para melhorar e não para impressionar. Tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.